Ele prometeu-lhes, Jasmine Isso. exclamou com preocupação nos olhos, que ela prometeu à sua família. O guardião atravessou o penhasco. A garota puxou a mão do companheiro. Ela apertou os dentes e disse que havia prometido a eles que ela o protegeria. Nuvens de poeira se ergueram. Uma faísca brilhou nelas. O homem corria em direção ao monstro. Reginaldo batia com um martelo de demolição, gritando alto. O garoto cobriu a mão da garota com a sua, dizendo que iriam sair daqui. Mas não assim. A morena começou a soltar a mão. Olhando para trás, o protagonista disse que não poderia abandoná-los. Jasmine apertou os dentes. Ela expirou alto. Um monte de vinhas avançava. O homem saltou em direção ao monstro. Ele ergueu a arma. Reginald. Seus olhos relampejantes o matavam. O martelo aproximou-se da vegetação. Com um golpe, atravessou a mão do monstro. As vinhas começaram a se separar. O guardião, com a mão ferida, gritou estridentemente. As videiras se aproximavam do resto da equipe. Os magos tentaram esquivar-se dos ataques. O guerreiro se sacudiu em um salto. Ele desviou o olhar para o lado um segundo depois. Ele acertou o monstro de novo. O guardião se aproximava. A videira se contorceu rapidamente. O monstro agarrou o homem. Arthur segurou Samantha e pediu a Elijah para proteger Jasmine, até que ela pegou o Bro. E então correram imediatamente para a saída. A morena ficou em pose, respondendo que entendeu tudo. O garoto animou-se, olhando para o monstro que rugia. Seus olhos se alargaram. A garota e o loiro escureceram. Elijah congelou, surpreso. Todos viram Reginald nas vinhas do inimigo. O protagonista virou e pediu a Lucas para incendiar tudo. Ao redor do homem, a loira apontou o cetro para ele. Samantha arregalou os olhos. O homem de cabelo castanho olhou para baixo. Ele foi atingido por um raio de fogo. Lucas foi atirado para o lado. Depois disso, ele caiu ao chão. O rapaz se levantou de joelhos. Ele olhou para frente e pensou que isso não era sobre ele. Diante dele, grandes ramos se moviam em direção à balsa. O jovem franziu o senho e olhou para o lado. Nesse instante, Jasmine atacava outro. O rapaz apertou os dentes. Ele pensava ser de uma família ilustre. Ele pegou sua arma. Ele era o herdeiro de uma das casas principais. Isso levou Sapin à vitória sobre um Lenoir. A lança encaixou-se no chão. O garoto apoiou-se e levantou-se. Ele olhou para frente. Arthur estava em frente a ele, aguardando seus companheiros. Lucas acreditava que era seu dever. Eles se opuseram. O homem apontou o cetro para o jovem. Ele deve permanecer vivo e manter sua linhagem. Nesse instante, concentrou toda sua energia no homem. Ele foi levado, o garoto voou. As roupas se desprenderam com força incrível. Ele pousou no chão, ficou uma marca de sua aterrissagem. O garoto estava no chão, coberto de feridas. Seus amigos, assustados, correram até ele de repente. Nesse momento, a loira gritou para que se afastassem dele.
Ele direcionou o fogo para a morena. Ela olhou para o lado, mas não teve tempo de se esquivar. Nesse instante, ela própria voou após uma forte explosão. A garota foi atirada para o lado com força incrível. Elijah, para ela, a pobre menina, foi atirada ao chão. O jovem em armadura também foi lançado contra a rocha. Naquele instante, a morena construiu uma grande parede de pedra. Ele se virou, furioso. A loira se aproximou. Ele sorriu cínico e disse isso. Nem valia a pena tentar jogar algo fora, se ele não quisesse sofrer com a explosão também. Mas o moreno estava muito irritado. Ele gritou: que diabos estava fazendo? Lucas olhou, adicionou que não arriscaria a vida para ajudá-los. Pessoas comuns, com a emissão. Ele começou a acumular energia em seu bastão. E disse que se sentia orgulhoso. Eles permanecerão na memória das pessoas. Foram valentes heróis que contiveram este monstro. Para sua salvação, ele disparou para cima. Pedras afiadas caíram do céu. Ele diria a todos sobre as bravuras deles. O cara de óculos o atacou. Um tornado estranho o parou e o empurrou para o lado. O rapaz caiu ao chão. Doeu nele, sangue jorrava do nariz. Os óculos quebraram. O garoto abriu os olhos. Acima dele, um terrível monstro. Com tentáculos longos, o homem gritou. Os tentáculos pareciam um talho. Eles se aproximavam dele, e ele agarrou o chão. Ele fechou os olhos, então tudo de repente ficou envolto em chamas. Elaida, surpreso, o olhou. O loiro sorria, mas era sério. Disse que não valia a pena mais brincar com as crianças. Melhor lutar contra ele. O monstro gritou. Ele se dirigiu ao rapaz e correu diretamente para ele, dirigindo seu fogo direto para o monstro. Eles entraram em um duelo. O jovem, muito habilidoso. Controlei sua katana de fogo. Nesse instante, um moreno estava rastejando em direção ao outro moreno. Ele se virou no fundo. Arthur começou a recuperar os sentidos. Nesse instante, a luta entre o loiro e o monstro continuou. Com a bola de fogo, ele cortou o monstro ao meio. O monstro regenerou. O cara olhou para ele nervosamente. O monstro literalmente voltou ao seu estado anterior. Em questão de segundos. Era óbvio que estava muito irritado. Seus olhos brilhavam vermelhos. Os lábios do rapaz tremeram. Ele olhou para cima com medo. Agora, o monstro tinha dezenas de vezes mais tentáculos e todos se dirigiam a ele. A nota começou a subir. A morena se aproximou dele. O jovem ergueu os olhos, muito fraco. E ele olhou para o seu, igualmente fraco. A camarada Jasmine estava inconsciente ao lado dele. O rapaz desviou o olhar. A batalha feroz continuou. O jovem franziu o rosto. Ele viu que o monstro estava vencendo. Ele entendeu que não tinha escolha, mas seria capaz de sobreviver ao recuo. Depois de o acelo, o rapaz ajoelhou-se e abaixou a cabeça. Seus punhos Cobra Ramsey, de símbolos familiares,
Eles se espalharam pelo corpo. Os olhos brilhavam roxos. Iniciou-se a segunda fase do despertar do dragão. Arthur refletiu sobre seu treinamento. Tiveram vários avanços em seu desenvolvimento, como acelerador de bestas, e isso constantemente confundia todos. Ele lembrou de ter treinado na cidade dos elfos, sua primeira grande conquista. A descoberta da primeira fase, aquisição, foi o resultado. Ele lembrou de ter trazido uma garota para casa. Ela foi abraçada pela mãe, usando uma habilidade inata de Sylvia. Ele poderia estar temporariamente fora do tempo e do espaço. Seus olhos se alargaram, um padrão surgiu. O uso deste estágio era limitado, devido à enorme tensão que causou sobre o seu corpo monocromático e físico. O jovem, no entanto, desmaiou. O segundo avanço surpreendeu a todos. Uma criatura estranha surgiu, algo que Varian só alcançou após décadas. Ele levou apenas 2,5 anos. Esta é a fase de integração. A cabeça baixa, o garoto se levantou de joelhos. Havia símbolos em sua manga. Seu cabelo e pele ficaram brancos. Ele se levantou até o máximo e brilhou com chamas roxas. O dragão pressionou o tigre. Ele ergueu a cabeça e gritou: "Pai!" Ele abanou as asas e decolou rapidamente. O dragão negro avançava rapidamente em direção ao garoto, dizendo que chegaria em breve. O jovem limpou os olhos, dizendo mentalmente que estava bem. Ele desviou o olhar, adicionando que queria que o dragão se mantivesse afastado por enquanto. A morena estava ajoelhada diante dele. E o jovem continuou, dizendo que, se algo acontecer, ele deveria voltar à casa de Helst por ele. O dragão respondeu mentalmente que poderia ajudar. Nesse instante, o garoto já se aproximava do monstro. Ele agarrou o peito, parando o dragão. Ele avançou enquanto ajustava seu equipamento. O garoto concordou. O equipamento caiu no chão. E quando o garoto estava de pé, diante do monstro, o dragão pediu cautela. Seus olhos começaram a brilhar roxo. Ele avançou bruscamente. Um momento depois, ele já estava em um penhasco de pedra. Ele ajustou o colarinho e começou a acumular energia na mão. Ele ergueu os olhos para o monstro. Ele sugeriu jogar. O monstro não compreendeu o que ocorria. Nesse instante, o garoto já voava em sua direção. Aproximando-se com incrível velocidade, o garoto voou e não culpou ninguém. Alguém por acertá-lo. Depois da primeira liberação, ele apertou os dentes. E continuou pensando nisso. Ele queria acabar com isso o mais rápido possível. E esperou que sobrevivesse ao choque. O monstro começou a se desfazer em voo. Ele gritou alto. Tudo aconteceu rápido. Tudo o que se via à sua volta era energia. O monstro quase foi derrotado. As mãos dele começaram a tremer. Ele pensou mesmo que pudesse usar todo o manto ao redor. Nesta forma, cada vez mais de sua superfície corporal se mostrava, começou a ser coberto de gelo. Ainda não conseguia controlar o feitiço. O gelo envolveu tudo ao redor.
O rapaz avançou com vigor renovado e golpeou o monstro. Ele o encarava diretamente, bem, como se isso não bastasse. O monstro também olhava para alguns golpes a mais. A mão dele já estava totalmente coberta de gelo. O monstro gritou de dor. Ele gritou tão alto que pudesse ser ouvido de muito longe. O gelo se espalhava por todos os lados. Mesmo seus tentáculos estavam quase congelados. O rapaz olhou surpreso. Eles tentáculos congelados a 1 centímetro de seu rosto. E a mão começou a cair. Pouco a pouco, o monstro foi derrotado. Estava completamente congelado, um espetáculo aterrorizante. O garoto havia coletado a energia de todos os elementos em sua mão. Imediatamente, essa energia se transformou em algo terrível. Seus olhos ardiam, ele batia no gelo. E quebrando-o ao mesmo instante. Isso continuou por algum tempo. O garoto continuou diligentemente a destruir os blocos de gelo. Ele se moveu entre eles e, no mesmo instante, ele quebrou. O gelo rachava. Aquele foi o momento em que o garoto caiu de joelhos. Ele começou a sangrar, cansado, olhou para cima. Tudo ao seu redor estava congelado. E então, ele caiu ao chão. Todas as mãos dele estavam ensanguentadas. Enquanto isso, em Zaris, os pais riam, carregando a filha para dentro de casa. A mãe disse que a filha, de 8 anos, ainda conseguiu brincar tão ativamente, ela simplesmente adormeceu no chão. O pai respondeu que, em sua defesa, ele poderia dizer que depois que Lilia ele treinou muito para alcançar sua irmã. Colocaram o bebê na cama. A garota acrescentou que esperava que essa fosse a razão, porque ela o lembrava muito de si no passado. O homem acariciou a cabeça da garota. De repente, desviou-se. A esposa olhava para o anel em chamas. Eles ficaram chocados, pois isso não poderia ser verdade. O anel deve estar quebrado. Apenas uma luz fraca apareceu. Arthur finalmente abriu os olhos. Fortalecido, ele apertou os dentes. Ele deslizou a mão pelo chão e puxou as pernas. O rapaz fechou os olhos novamente. Aquele momento doeu. Ele começou a tossir sangue. Lágrimas rolaram dos seus olhos. Então, foi chamado, ele se inclinou para o rapaz e disse que finalmente acordou. O jovem se aproximou de Arthur, ao qual ele pediu para quebrar a pedra em sua mão. O cara fez imediatamente. Uma energia estranha surgiu, começou a curar o garoto. As mãos começaram a se transformar. Em um instante, eles voltaram completamente à sua forma anterior. E o garoto exalou com alívio. Mas ele apertou os dentes novamente. Ele até se lembrou de como voou após o golpe, como ele correu em direção ao monstro. A mão dele estava em uma poça d'água. O garoto olhou para cima e pensou na morena. Ele entendeu, se levantando mesmo, com a dor. Ele apertou os olhos, caiu novamente. Mas ainda perguntou onde estava Jasmine. O moreno apontou para o lado. Ela estava aqui. A menina estava ao lado dele. Inconsciente,
pelo feitiço de Lucas. Além disso, ela piorou muito. Seu corpo não era fortalecido por mana. Ele tinha um kit de primeiros socorros, então ele conseguiu tratar as queimaduras dela, mas ela também pode ter ferimentos internos. O garoto apertou a mão em punho. Ele se levantou e pediu para pegar outra pedra do guante. Então, use na garota. A morena sentiu. Ele fez o mesmo com a pedra. A garota apertou os dentes. Então, ela relaxou. O garoto notou que sua respiração melhorou. Ele se inclinou para a garota, adicionando que ela estaria bem em algumas horas. O garoto voltou a se deitar no travesseiro e refletiu. Graças a Deus, ele tinha as pedras de cura que sua mãe lhe dera. Ele sorriu. Ele lembrou do dia horrível em que caiu do penhasco. E ele não sentia aquela sensação desde os 4 anos. Mas ele também considerava aquelas boas vezes. O dragão voava e parou abruptamente no ar, enviando uma mensagem mental ao pai. Ele finalmente acordou, também perguntando se estava tudo bem. Lucas corria pela floresta. O dragão estava longe. Arthur disse estar bem e perguntou onde estava seu filho. Ele disse que estava se afastando como mandado. Criaturas estranhas estavam pendurados no teto da caverna. O garoto disse que estavam seguros agora, para se concentrar no treinamento. Ele disse que não era tão importante. Uma estranha lagarta também estava na caverna. O garoto acrescentou que, graças à conexão deles, ele tinha certeza de que era muito importante. Tudo ao redor estava congelado. O dragão foi instruído a acreditar. Agora eles iriam descansar. Ela deve continuar fazendo o que precisa. Eles se veriam em breve. Nesse instante, Arthur deitou a cabeça no travesseiro. Elijah perguntou se ele se sentia melhor. O cara levantou o punho e disse que se sentia ótimo. Ele estava pronto para correr uma maratona. Eles riram. O garoto deitou, olhando para o teto. E o moreno virou a cabeça para o lado. Ele voltou ao rapaz e disse que, de qualquer forma, nunca teria pensado naquela nota. O lendário espadachim de máscara, com quem fizeram o exame, teria a mesma idade que ele. Nesse instante, o garoto ficou surpreso. Ele pegou no rosto e ele não sabia onde estava a máscara. O rapaz ajustou os óculos e disse que parecia ter caído na batalha. Ele não conseguiu encontrá-lo. O jovem pulou e perguntou onde estava a espada. Ele viu um bastão preto que trazia consigo. Nesse instante, o moreno apontou para trás. O bastão estava perto do porta-folhas. Ele não sabia se tinha valor ou não, mas ele o levou consigo, só por precaução. O cara de cabelo vermelho novamente deitou-se no travesseiro com alívio. Ele expirou, ele agradeceu ao moreno com um sorriso por ter salvo a si mesmo, e a garota por levar sua espada. Enquanto ele poderia ter fugido sozinho, o jovem abaixou a cabeça e respondeu que, se tivesse Daxados meio-mortos aqui, isso o colocaria no mesmo nível do Lucas, o idiota. O cara riu e disse que não era verdade. Eles continuaram a conversar. O moreno disse que ele era mais porque, quando o guardião da floresta antiga apareceu, ele viu
que a garota tentava fazê-lo ir embora. Bem, o jovem respondeu: o rei nunca trairia seu povo. Depois disso, ele acrescentou mais: lembrando da bela avó Silvia, ele acrescentou ter prometido a alguém importante que ele se tornaria melhor e valorizar as pessoas ao seu redor. A morena o olhou, surpresa. Ele se afastou e disse que falava como um velho. Ele voltou para o rapaz e disse: que tipo de vida devemos viver? Prometer algo assim a alguém? Bem, ele sorriu para o garoto e disse que às vezes se surpreendia. Mas chega disso. Ele começou a virar a cabeça em várias direções e perguntou quanto tempo ele esteve inconsciente. Elijah olhou para ele e disse que era difícil dizer, mas certamente mais que um dia. Arthur tentou se levantar. Ele apoiou-se na parede e sentou-se. Nesse instante, o moreno correu até ele. E o cara, eles teriam que ficar aqui um pouco mais até a garota se recuperar. Então, podiam aproveitar esse tempo para se conhecerem melhor. O garoto estendeu a mão para ele. Ele ergueu a cabeça e disse que se chamava Arthur. Arthur Laiwin, e eles apertaram as mãos. O jovem sorriu e disse que poderia chamá-lo apenas de Art. Arthur falou, dirigindo-se a Elijah. Ao bater na parede, ele observou que não parecia ser um edifício natural. Ele ficou surpreso e perguntou se essa concha de metal era obra dele. A morena ficou envergonhada e disse que o criou assim que a caverna começou a desmoronar. Por que ele se voltou para o cara, adicionando o corpo do guardião da floresta antiga? Sustentou toda a caverna. O garoto ficou surpreso. Ele disse que, mesmo sendo um devasso, ele estava absolutamente certo de que ele deveria ter a habilidade de controlar apenas metal existente, mas não criá-lo ou chamá-lo. Ele sorriu e acrescentou que só se não fosse um anão. A morena sorriu, abaixou a cabeça e disse que não era segredo. Arthur sorriu. Ele abriu os olhos e pediu para contar. O jovem pensou que olhou para o rapaz. Virou-se para ele e disse que só se ele explicasse o que fez. Então, com o monstro, ele se aproximou do jovem. Seu cabelo adquiriu uma tonalidade branca como a neve. Sinais brilhantes surgiram em seu corpo. Então, ao se aproximar mais, percebeu que estava nos olhos dele. E acrescentou que seus olhos brilhavam roxo. O cara o afastou e sorriu. Ele diria tudo. Depois disso, o moreno sentou-se na posição de lótus. E começou a falar. Ele estava certo em uma de suas suspeitas. Ele cresceu no reino, mas ele não sabia ao certo de onde vinha. O cara pegou a cabeça dele. O ancião cuidou dele desde que se lembra. Mas sempre evitou falar sobre seus pais. E só surgiram lembranças da infância. Durante flashes dolorosos e confusos. Ele se lembrou de ser criança. Apesar disso, ele viveu normalmente, mas assim que chegou à escuridão, etapas laranja do núcleo, uma misteriosa onda de energia surgiu. Por isso, ele perdeu a consciência. O garoto caiu e segurou a cabeça. Ele abriu os olhos ao acordar. Estava cercado de espinhos de metal preta.
Havia, literalmente, ao seu redor, uma floresta de baionetas de metal. O garoto olhou para a mão e acrescentou: depois do que aconteceu, o ancião disse: chegou a hora de ele ir embora e comece a explorar o resto do continente. E nem sequer lhe disse o motivo. O garoto franziu o senho. Tudo aconteceu tão de repente. Apenas fica mais difícil porque às vezes ele sente algo. Olhando para a mão tremendo. Ele é como uma coceira que ele não consegue aliviar. Estendendo a mão. Ele acrescentou que não sabe o que está ligado a isso, como está ligado aos seus poderes. E de onde ele veio, Arthur o ouviu atentamente. E nesse momento ronco ecoou pela caverna. Era a garota resmungando no sono. Ela disse que este peixe não é muito saboroso. Outro é mais saboroso. Os meninos ficaram surpresos no início. Então eles sorriram. A morena continuou. Ele não pretendia tornar sua história incompreensível. Confissão emocional, bem... O cara disse que tudo estava bem. Agora, não havia motivo para se preocupar. Ele olhou para o cara ruivo e perguntou: e ele, qual era a história dele? Nesse instante, o rapaz começou a transmitir, dizendo ser um amplificador com meios, com 4 elementos. Além disso, um desviante que domina raio e gelo. O moreno pulou surpreso e bateu a cabeça no teto. Ele pegou o protuberância, olhou para o garoto e disse ele já havia achado sua história estranha. Mas ele ganhou, claramente. Ele também pediu para explicar o que eram essas marcas no corpo, mudanças de cor de olhos e cabelo. Arthur se envergonhou, porque ele também era um domador de bestas. E o que ele já havia visto foi a libertação de sua besta. Bem, Elijah se aproximou e perguntou mais uma vez quantos anos ele tinha. Ele respondeu que completou 11 anos há alguns meses. O garoto ficou muito surpreso. Ele percebeu que era mais velho que o amigo. Ele completaria 12 anos em alguns meses. Então, ele pensou em adicioná-los. Isso não é algo de que ele deva se orgulhar. Arthur conteve a risada. O moreno o olhou. Ambos começaram a conter as risadas. Eles não puderam conter as risadas. Então, Arthur sorriram. ergueu a cabeça e olhou para o rapaz. Ele também estava sorrindo. Um momento depois, o jovem expirou como se estivesse em dor. A morena se sentou ao lado dele novamente e perguntou se tudo estava bem. Ele respondeu que tudo estava bem e tirou outra pedra. Então, ele esmagou, a garota estava no chão. Ela abriu os olhos. Ela viu o amigo e abriu os olhos ainda mais. A garota pulou e abraçou o rapaz rapidamente. Ela se dissolveu nos braços dele. Pedindo desculpas, Jasmine começou a chorar alto. E disse estar muito arrependida. Arthur a olhou, surpreso. Então ele sorriu, acariciou-lhe a cabeça. E disse que tudo estava bem. Então ele a abraçou com a outra mão, adicionando que a garota começou a chorar ainda mais alto. Ela não pôde protegê-lo novamente. O cara se inclinou e ele acrescentou que era ele quem era teimoso. Então, ele deveria se envergonhar por arrastá-la para este problema com ele.
Ele abriu os olhos e questionou se ela sempre fora tão pequena, agarrando a garota naquele momento. Ele lembrou do abraço. Pela primeira vez, ele fechou os olhos. A garota o olhou, viu suas feridas. Limpando as lágrimas, ela se voltou para o moreno e perguntou se ele ainda tinha suas coisas. Adicionando, deve ter um kit de primeiros socorros na bolsa dela para emergências. Isto deve ser suficiente para curar todos. Elas bandejaram as feridas, cortando os excessos. O rapaz ergueu a mão. Ele apertou a mão em punho. Jasmine e Elijah olharam para Arthur. Ele ergueu a mão e disse que já se sentia muito melhor. Então, ele se levantou do chão. Apenas apoiou-se no amigo. Passou à frente e disse que era hora de ir para casa. A garota envolveu o garoto em bandagens com tanta força. Ele parecia uma múmia. O moreno disse que achou demais. O rapaz ergueu a mão. A garota apertou os lábios. Uma saída se abriu à frente deles. Tudo ao redor estava coberto de gelo. Arthur caiu e pediu para parar. Os caras se aproximaram dele e ele perguntou como achavam que alguém mais sobreviveu. Renate respondeu que o guardião da floresta antiga absorveu Reginald e Brawl antes de sua última luta com ele. Ele fechou os olhos, abaixou a cabeça e disse que era improvável que eles tivessem sobrevivido. Arthur também abaixou os olhos. Blaine pegou a cabeça dele e a garota perguntou: "E Samantha?" Ele respondeu. Ele criou um escudo de metal ao redor dela antes da caverna desabar e o separou, mas ela estava em péssimo estado. Então, ela não sabia se teria sobrevivido. Arthur levantou-se e perguntou: como iriam encontrá-la entre esses escombros? Ele olhou adiante e acrescentou: parece que o núcleo do guardião. O antigo bosque também se perdeu por aqui. O moreno ajoelhou-se, colocou as mãos no chão e disse ele não poderia fazer isso enquanto estavam no subsolo. Agora, ele poderia tentar encontrá-la. As mãos dele iluminaram-se com uma luz forte. Ele fechou os olhos, abriu a boca. Então, abruptamente, abriu os olhos, encomendando a todos para encontrarem. A terra pulsava ao redor deles. Houve um barulho alto, e então, como se tivesse um localizador, ele viu uma garota. O cara ergueu a cabeça e disse ter encontrado ela. Seu coração ainda batia. Ele correu e chamou os outros. Arthur o olhou, surpreso. Ele pensou que o feitiço apenas deveria escanear a superfície da terra. Quem é esse cara de verdade? Eles trocaram olhares com a garota e acenaram. O cara correu, os outros dois o seguiram. Tudo ao redor estava coberto de gelo. O moreno ergueu as mãos novamente. Uma enorme rocha surgiu do chão. Ele pegou com as mãos e rasgou o metal. Como se fosse tecido, lá estava uma garota. Ele se aproximou. Ele estendeu a mão, mas foi chamado. Lembrado de Arthur não fazer, se aproximou e explicou que essa videira, sua perna, serve como uma tala para ela, e se retirar, a ferida pode piorar. Ele colocou 2 dedos no pescoço da garota. O pulso dela está estável e a respiração normal. Por que ele colocou a mão na testa dela? A febre o
preocupou um pouco, mas ele não acha que a vida dela corre perigo agora. O cara sorriu, pois ela está inconsciente. Então, pelo menos há esperanças. A morena acrescentou tristemente, que são apenas ilusões